isso que eles estão protegendo. Não é a porcaria de uma forma aqui ou ali, entendeu? Você vai derrubar seu copo. Eu vou, porque não dá, entendeu? Então, assim, e aí a gente vê que as soluções de hoje, elas são estúpidas, porque as pessoas estão apegadas à literalidade de palavras, sem pensar o significado dessas palavras e atrelar o significado dessas palavras às coisas de fato, que só podem ser compreendidas se a gente tem noção da ordem do real. Por isso que eu falo, sem metafísica é Brasília. Você já agora jogou tudo pra minha área, porque é a parte que eu mais gosto da filosofia, que é essa relação entre palavras e coisas, apesar Sim. de ser um livro do Foucault, que até que não é tão ruim assim, mas... Eu achei uma porcaria. Ele até que não é tão ruim, vamos dizer pra- assim, porque tem coisas bem piores, né, É. dele. Mas isso aqui eu acho bastante interessante, porque você falou agora há pouco sobre o desmascaramento. Você citou agora, esqueci o nome do general. O Laques. Laques, isso, o general Laques. Isso é uma constante, então, na filosofia do Platão. Ou Isso melhor, é Sócrates, né? ou seja, os diálogos platônicos, né, Os socráticos, né? dialogar e socraticar, pelo menos. E quem vai intensificar isso, na verdade, são os cínicos, né? Aí eles vão fazer aquela palhaçada, por meio da palhaçada, de fazer graça, piada. O Fögelin elogia isso. Eu também, eu adoro. As pessoas não entendem, porque eu pratico, né? O cinismo é um negócio que eu tenho em mim. Eu gosto, eu defendo certo cinismo. Acho que é uma postura meio É uma adequada. postura. Não, mas sim, a postura dos cínicos é essa coisa de você resolver em frases curtas, ser capaz de fazer máximas. Causar. Mas com. Porque o pessoal fala, os cínicos eram contra a cultura. Não, não é isso. Não é que eles eram contra a cultura, eles criaram um monte de gênero literário. Um monte, eles criaram as crias, as anedotas, máxima, todas as formas, os registros, as formas breves da prosa, foram eles que inventaram. A sátira, entendeu? Então, eles produziram muita cultura. O problema é que o que eles estão fazendo é. O que eles pegam de Sócrates? Aquela crítica que é própria da filosofia, da convenção como a máscara que encobre o real em vez de veiculá-lo. Exato. Eles são socráticos, os cínicos, só que eles fazem isso por meio daquele escândalo, daquele jeito propriamente pagão, porque como eles precisam criticar o mascaramento, eles abrem mão até do decoro, né? Então é por isso que os cínicos tiveram uma marginalidade. Mas para você ter uma noção, Flávio, os cristãos dos primeiros séculos viam cínicos até como rivais, porque eles falaram, esses caras têm algo de muito parecido com a gente, mas eles não são. Real, só que eles chegam num... Não, mas é motivo. O motivo, eles eram muito parecidos, mas o que os motivava e o que eles tinham como meta era a autossuficiência e não a entrega. Não era o seja feita a vossa vontade, é a vontade do cosmo, da natureza, entendeu? É autossuficiência, você... Eles não têm viver- metafísica adequada. Na verdade, eles não têm Deus como guia. Ou seja... É. Pois é. Deixa eu só fazer uma pausa do que você Desculpa, está falando, vai lá. por causa do seguinte, ó. Ontem, para as quartas-feiras aqui, das pessoas que estavam aí na Esbórnia, tipo o Ian, assistindo o jogo do Corinthians. Quem jogou ontem, Ian? O Corinthians jogou ontem, né? Não, ontem jogou o Palmeiras. Palmeiras, é verdade. Eu tava no meio, no meio da minha aula. Quanto que deu o jogo? Eu não sei. 3-1 pro O Palmeiras. Palmeiras ganhou? Minha família é toda do Palmeiras. Eu Foi tenho contra quem o jogo? Contra o River Plate. Eu tô com medo porque assim, o Palmeiras é quem eu tô com medo de pegar na Libertadores. Porque você eu sou São Paulino, mas enfim. Sim. Em casa vai ser bom, meu marido é São Paulino. Pois é, né? Então eu tô com uma certa atenção no gosto do Palmeiras ganhando nessa Libertadores. Nossa, eu não posso perder esse jogo. Esse é o único jogo que eu vou ver. Palmeiras contra São Paulo. Só Paulo voltar jogando hoje, inclusive, né? Daqui a pouco, enfim. Mas, como eu estava dizendo antes de ser interrompido pela torcida jovem do Palmeiras dessa vez, ontem eu estava no meu clube de leitura. Para quem ainda consegue ser, sei lá, não sei o que vocês fazem da vida de vocês sem estar no meu clube de leitura, tá na Cursolode aqui, né? cursolode.com.br. Você sabe, se matricule na formação Senso em Comum, você vai acompanhar o clube de leitura. A gente leu A Montanha Mágica inteira, de ponta a ponta, diálogo por diálogo inteirinho. Setembrino versus Nafta. O que esse cara disse, frase a frase, tá? Foram 7 meses ali. Você leu... É sério, você fez isso com a Montanha Mágica? Com a Montanha Mágica. Não, Nossa, eu comecei com a Montanha Mágica. Nossa, você gosta de coisas loucas, Não, como eu só- tipo, introdução à filosofia, vamos ler Platão completo. Não, é que Que eu acho que legal, assim- Flávio, eu não sabia. A vida deve ser jogada no very hard. Sim. Entendeu? Quando você joga a vida É no pra very jogar easy...
tem que fazer a coisa. Você tem que fazer a coisa... A Montanha Mágica é, nossa, é um dos meus livros favoritos. Então, eu tive que pegar ali e falar assim, o que o NAFTA, o que o Você Tem Brinde, estão dizendo, cada uma dessas frases foi avaliando. A gente começou a ler agora Pais e Filhos, né? A gente leu o Corvo agora para dar uma relaxada, sabe? O Corvo é bonito. O Corvo do Edgar Allan Bonito. Poe, agora estamos lendo Pais e Filhos. E a gente estava entrando justamente nessa questão do cinismo. Para você que ainda não faz parte da formação Senso Comum, por favor, vá se matriculando aí, né? Coloque uma mão na consciência e outra na carteira e, por favor, se matricule aqui na formação Senso Comum, cursolid.com.br, você vai ter direito a passar as suas quartas-feiras comigo conversando sobre Pais e Filhos, né? Que é o livro que deixou a palavra niilismo famoso do Turgenev. Tá. Turgenev. Mas o que eu queria... porque assim, você tá falando do cinismo, nossa audiência, principalmente o Ian, que tá ali com aquela cara que a gente consegue ver, né? Cara de quem tá com a camiseta do Corinthians ali escondido, ele não entende direito o que é cinismo. Cinismo, então vamos voltar aqui ao princípio. Cinismo. É um movimento, não dá nem pra não é chamar uma escola. Não é uma escola. Não é uma escola de É um filosofia. movimento. Criado pelo Diógenes. Dizem que não é só. Antístenes, mas o símbolo do cinismo é o Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope, que ele é famoso por ser o Chaves, né? Ele vivia num barril. E ele falsificou a moeda. Falsificou Na verdade, o pai dele era banqueiro, falsificou a moeda, diz, né, que falsificou a moeda, então ele saiu de Sinope, ou fugiu com o pai, tem várias histórias. E aí ele usa essa questão da falsificação para dizer, eu vou falsificar a moeda, mas qual? Qual? O valor, que ele falsificar o valor, no lugar de moeda, são os valores morais. Então, tudo aquilo que era visto como bom, ele vai dizer que é ruim, e o que é ruim como bom. Mas nessa subversão, é uma subversão para separar o que é natural e o que tem a ver com a estrutura da realidade do que é aquela convenção que encobre o real e não o veicula. Ou Tá? seja, ele tem uma É um postura também crítico iconoclasta das destruidora. convenções, tanto que Platão e eles estão... Mas o Platão entendia ele muito bem. Porque o Platão diz assim, o Diógenes era um Sócrates enlouquecido. E o Diógenes falava, Platão vomitou nesse balde. Veja aqui o seu orgulho. Então, assim, eles eram... O Fögelin contando sobre isso é sensacional. Ele elogia muito os gregos. Eu amo o cinismo, assim, e eu não sabia, né? Depois que eu fui ver. Mas são poucos os filósofos que conseguem capturar a importância do cinismo. E uma das coisas mais importantes do cinismo também é para explicar por que é que os cristãos entendem a diferença entre eles e o mundo pagão. É pelo cinismo, porque eles são muito parecidos. No modo, na questão de viver no voto de pobreza, de negar um pouco o mundo. Negar um pouco o mundo, mas negar no sentido de uma busca superior. Negar as convenções, negar aquilo ali, negar o carnaval, negar a Rede Globo. Império Romano, né? O cristão no Império Romano. É um cínico diante da sociedade grega aristocrática, é algo parecido. Só que o que eles percebem? Eles falam, eles fazem isso por orgulho. Não é por amor a Deus, não é por entrega. É por orgulho. Não é. Eles, na verdade, estão fazendo isso para se afirmar. O eu deles está em primeiro lugar. Nós aqui não, a gente é outra coisa. Então, os cristãos diziam assim, os cínicos são a quintessência do paganismo. Então, o movimento cínico, que era muito popular na época do Império Romano, também permitiu aos cristãos entenderem o ponto de diferenciação. Então, estudar o movimento dos cínicos é interessante por uma série de razões. Essa é uma, a que você falou é outra. Essa questão de que forma que o Diógenes foi socrático como Platão, mas eles foram de maneiras diferentes. Cara, tudo isso... Não, eu adoro estudar os cínicos. Tem uma frase do Diógenes que eu acho sensacional, né? Pra quem não sabe... São todas muito boas, né? Não, ele é fantástico. É o cara mais engraçado. O cara mais engraçado da humanidade, né? O Olavo tinha essa coisa do cínico. Tinha. Demais. O Olavo era meio cínico. O Olavo era muito. Ele era muito diogenesíaco. Ele sabia isso que o pessoal não entende. Aliás, falando no Olavo, eu vou aproveitar aqui, tá? Esse lado, eu vou fazer isso com o seu podcast, tá? Por favor. Esse cara aqui, esse maluco, que ele é muito louco, o Honoré Lacroix, ele foi comigo porque ninguém quis publicar o livro dele, da turma, do pessoal, ninguém quis. Aí eu falei, não, eu vou divulgar seu livro. Por que eu tô divulgando? Porque o livro dele é muito bom. Eu vi seus stories, eu não tenho esse livro ainda. Não? Acho que ele te deu um exemplar naquele congresso não, chato. É verdade, ele me deu. Ele me deu. Mas qual que é o problema? O Honoré, eu tô tentando ver uma editora, porque isso aqui eu acho que vai vender muito, né?
que ele fez? O que ele conseguiu fazer aqui? Não, peraí, eu tô confundindo os livros. Ele me deu mesmo, porque eu tenho Sim. esse livro autografado, porque eu lembro até que o segundo capítulo dele eu achei mais interessante, quer ver? Ó? Não, é do segundo pra frente, porque o primeiro ele fala do imbecil coletivo da direita, que é um fato, mas eu acho que tem que virar um livro todo, não dá pra ser um capítulo Sim. só, e ele quer fazer um livro Sim. todo. Mas o Desculpa, legal... Noré. Não, eu tava confundindo o livro, acho que foi porque eu vi a o capa livro de do lado. Honoré tá em pré-venda na Amazon, procurem o Guia Básico da Filosofia de Olavo de Carvalho, vocês não vão se arrepender, porque o que ele consegue fazer aqui? Sabe o Olavo do Facebook? O Olavo do True World Speak do Facebook, das frases cínicas? Uhum. Ele pega e consegue fazer... Uma pessoa que só teve contato com aquele Olavo consegue dar os fundamentos filosóficos por trás daquelas pequenas tiradas do Olavo.